Sabe o que realmente define um crime? A resposta parece simples, né? Mas a lei brasileira, ela mostra uma complexidade fascinante. Vamos juntos desvendar os princípios que separam um ato ilegal de uma ação que a própria lei justifica. E essa linha, olha, ela é bem mais tênue do que a gente imagina. Então, vamos começar com uma pergunta que parece um nó na cabeça. Quando um ato que tem toda a cara de um crime, na verdade, não é crime nenhum? A resposta para isso está escondida nas entrelinhas do nosso Código Penal, e é exatamente aí que a gente vai mergulhar. Para a lei penal, tudo começa com uma cadeia de eventos. O primeiríssimo elo dessa corrente é a conexão entre uma ação e o que acontece por causa dela, ou seja, o resultado. Sem essa ligação, não tem nem como começar a conversa. Esse é o nosso ponto de partida. O artigo 13 já nos dá o primeiro grande filtro, a causalidade. A lei faz uma pergunta bem direta, mas super poderosa. Sem essa ação específica, o resultado teria acontecido? Se a resposta for não, pronto, temos uma causa. Um fio que liga a pessoa ao que aconteceu. É o primeiro passo para se falar em responsabilidade. Pensa num crime como uma flecha atirada em direção a um alvo. Quando a flecha acerta em cheio no centro, aí temos o crime consumado. Tudo que a lei descreve aconteceu. Mas e se um vento muito forte desvia a flecha no meio do caminho? Isso é a tentativa. A execução até começou, mas alguma coisa, algo fora do controle da pessoa, impediu o resultado final. E essa diferença não é só teoria, não. Ela tem um peso muito real na hora da sentença. A tentativa é punida, claro, mas a lei reconhece que o dano não foi completo. Por isso a pena diminui, de 1 a 2/3. Quanto mais longe a pessoa estava de conseguir o que queria, maior vai ser essa redução. Mas olha só, a ação e o resultado são só metade da história. Agora, a lei nos leva para um terreno mais pessoal, mais decisivo, a mente de quem agiu. O que essa pessoa estava pensando? Tinha intenção de fazer aquilo ou foi sem querer? É aqui que o caminho se divide em dois conceitos-chave: dolo e culpa. No crime doloso, tem intenção. A pessoa queria aquele resultado ou, no mínimo, sabia do risco e pensou, tudo bem se acontecer. Já no crime culposo, a intenção some. O resultado acontece por um vacilo, imprudência, negligência ou falta de habilidade técnica. E essa é uma das regras de ouro do nosso direito penal, viu? A intenção é a regra, o acidente é a exceção. Para alguém ser punido por um ato culposo, a lei precisa dizer claramente que isso é possível para aquele crime específico. Se a lei não fala nada, a gente parte do princípio de que só o ato com intenção é que é punido. Bom, agora vamos dar uma olhada nos quase crimes. Aqueles cenários em que a intenção existe, a ação até começa, mas algo dá errado e o plano vai por água abaixo. Como é que a lei lida com esses finais incompletos? O artigo 15 revela uma estratégia muito inteligente da lei. É como se ela criasse uma ponte de ouro para quem está no meio de um crime poder voltar atrás. Se a pessoa desiste por vontade própria ou se arrepende e consegue impedir o resultado, a lei dá um incentivo. Ela não vai responder pela tentativa do crime maior, mas só pelas coisas que já fez. É um jeito de encorajar o abandono do caminho do crime. E aí a gente chega numa situação bem curiosa: o crime impossível. Imagina só tentar envenenar alguém com açúcar, achando que é veneno. O meio é totalmente ineficaz. Ou então atirar em alguém que na verdade já estava morto. O alvo é totalmente impróprio. Nesses casos, a lei diz que como o crime nunca poderia acontecer de verdade, nem a tentativa é punida. E agora sim, a gente chega no coração daquele nosso paradoxo do início. Vamos analisar as situações em que a lei olha para um ato que parece criminoso e diz: não, peraí, isso foi justificado. É aqui que o errado, sob certas condições, vira o certo. O artigo 23 nos dá 4 escudos legais, que os advogados chamam de excludentes de ilicitude. Se a ação de uma pessoa se encaixa perfeitamente em uma dessas 4 situações, aquele ato deixa de ser ilegal. E se não é ilegal, simplesmente não tem crime. Vamos analisar o estado de necessidade. É aquela situação clássica de quem furta um pão para não morrer de fome. Mas para isso valer, tem que preencher todos esses requisitos. Olha só, o perigo tem que ser real e atual, não pode ter outro jeito de escapar e a ação para salvar um direito não pode custar o sacrifício de algo muito mais valioso. Agora, a legítima defesa. Talvez a mais famosa de todas, né? A palavra-chave aqui é proporcionalidade. A lei permite que se use os meios necessários, mas de forma moderada, com um único objetivo: parar uma agressão injusta que está acontecendo ou que está prestes a acontecer.
Para a gente fechar, vamos ver como todos esses conceitos teóricos se conectam com uma decisão da justiça que foi poderosíssima, que mudou a sociedade brasileira e redesenhou os limites do que pode ser considerado legítima defesa. Por décadas, uma tese totalmente distorcida, a da legítima defesa da honra, foi usada para justificar violência, principalmente de homens contra mulheres. Mas o Supremo Tribunal Federal deu um basta nisso, um ponto final com essa declaração aqui, que não deixa nenhuma dúvida. Essa decisão na ADPF 769 foi um marco. O STF declarou, de uma vez por todas, que a honra de um homem não pode servir de escudo legal para justificar violência contra uma mulher. E a decisão foi ainda mais longe, proibiu até que esse argumento seja mencionado no tribunal sob pena de anular o julgamento. Foi um passo gigantesco para reafirmar que, perante a lei, o que importa são valores como a dignidade, a vida e a igualdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem poderosa. O caso da defesa da honra prova que a lei não é um texto morto, parado no tempo. Ela é um organismo vivo, que respira e evolui junto com a sociedade. Ela reflete quem nós somos e, mais importante ainda, quem nós queremos ser. A pergunta que fica no ar é: que valores da nossa sociedade de hoje vão moldar as leis de amanhã?